Olá, meus queridos, minhas queridas. Neste vídeo daremos continuidade ao estudo dos benefícios do regime geral de previdência social. Por enquanto, estamos vendo aqui a questão do fato gerador. Fato gerador de cada um dos benefícios do regime geral de previdência social. Neste vídeo estudaremos o fato gerador do salário maternidade. Com este objetivo, vamos dar aqui uma lida no artigo 71 da Lei número 8.213, que diz o seguinte: o salário maternidade é devido à segurada da Previdência Social durante 120 dias, com início no período entre 28 dias antes do parto e a data da ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na legislação no que concerne a proteção à maternidade. Então aqui eu realcei de azul aí no texto o primeiro fato gerador do salário maternidade. Por que eu estou falando o primeiro? É porque, na verdade, de acordo com a legislação que atualmente está vigorando, existem três fatos geradores do salário maternidade distintos. E não é necessário que ocorra os três ao mesmo tempo. Até porque seria impossível acontecer os três ao mesmo tempo. Basta que ocorra um dos três fatos geradores para que o segurado tenha direito ao recebimento do salário maternidade. Existem alguns casos em que o salário maternidade exige o cumprimento do período de carência, né? É para alguns segurados. Para segurado facultativo, contribuinte individual, segurado especial, para esses, o salário maternidade exige carência. Aí, nesses casos, além da ocorrência do fato gerador, é necessário também que o segurado tenha cumprido o período de carência. Mas vamos lá, nós já descobrimos qual é o primeiro fato gerador do salário maternidade. Então vamos anotando aqui, né? Vamos colocar fato gerador do salário maternidade. Aí número um, parto. Agora vamos dar uma olhadinha aqui no nosso amigo Regulamento da Previdência Social. Aí aqui o Regulamento da Previdência Social, o artigo 93, ele trata exatamente do salário maternidade. E aqui no parágrafo 5º do artigo 93 do Regulamento da Previdência Social diz: em caso de aborto não criminoso, comprovada mediante atestado médico, a segurada terá direito ao salário maternidade correspondente a 2 semanas. Então, descobrimos aqui o segundo fato gerador do salário maternidade. Qual é? É o aborto não criminoso. Então, 2. Aborto não criminoso. Vejam, para que o aborto gere o direito ao salário maternidade, é necessário que ele seja um aborto não criminoso. Se o aborto for criminoso, ele não gera salário maternidade. Ele pode até gerar outro benefício, que se chama auxílio reclusão. Mas, para gerar o direito ao salário maternidade, é necessário que o aborto seja não criminoso. Olha, em via de regra, o aborto provocado, ele é considerado como crime, está lá no Código Penal.
aborto que não foi provocado, foi involuntário, a mulher não queria abortar, mas como se diz na linguagem popular, ela perdeu a criança, mas não foi culpa dela, foi involuntário. Aí, obviamente, isso não é considerado como crime. Aí gera direito ao salário maternidade. Mas quando o aborto é provocado, quando existe a vontade de provocar o aborto, aí, em regra, isso é considerado como crime. Embora existam algumas situações que, mesmo que o aborto seja provocado, ele não é considerado como crime. Bem, para isso, para ficar bem claro, vamos dar uma olhadinha aqui no Código Penal, né? Que é importante a gente fazer essa interação, né? Essa interpretação sistemática de todo o ordenamento jurídico existente no país, né? Até porque uma lei, ela deve ser analisada assim, como parte de um ordenamento jurídico e não como uma norma isolada, né? Então aqui nós temos o Código Penal. Aí aqui tem a tipificação desse crime: aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento. Artigo 124. É conduta típica, conduta criminosa, provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. Pena, detenção de 1 a 3 anos. Beleza? Aí aqui, aborto provocado por terceiro. Também é uma conduta criminosa. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. Pena, reclusão de 3 a 10 anos. Artigo 125. Provocar aborto com consentimento da gestante. O médico que provoca um aborto, mesmo tendo o consentimento da gestante, ele pratica esse crime aí previsto no artigo 126 do Código Penal, cuja pena é reclusão de 1 a 4 anos. Aí ainda tem a forma qualificada aqui. Mas é importante analisarmos aqui o artigo 128, porque diz: não se pune o aborto praticado por médico, não se pune, se não houver outro meio de salvar a vida da gestante, ou se a gravidez resultar de estupro. Então, nesses casos, mesmo que o aborto tenha sido provocado, esse aborto gera direito ao salário maternidade. Se for a única forma de salvar a vida da gestante, for fazer o aborto, esse aborto vai gerar direito ao salário maternidade pelo prazo de 2 semanas. E também, se a segurada da Previdência, ela engravidou em decorrência de um estupro, isso, ela mesmo que provoque o aborto, esse aborto vai gerar direito ao salário maternidade, porque é um aborto não criminoso. E recentemente o STF determinou, embora não esteja no Código Penal, mas o STF decidiu assim, que o aborto de fetos anencéfalos também não são considerados como crimes, mesmo que seja provocado. Então esse aborto de anencéfalo, mesmo que seja provocado, ele vai gerar também direito ao salário maternidade por 2 semanas. E ainda tem outro fato gerador. O outro fato gerador aqui está na Lei 8.213. Em qual artigo? Aqui no artigo 71A da Lei 8.213. Vejamos aqui, ó. Artigo 71A. Aí observem que diz: ao segurado ou à segurada. Então percebam que atualmente é possível
a concessão de salário maternidade a um segurado do sexo masculino. Antigamente, salário maternidade era só para as seguradas do sexo feminino. Mas, atualmente, é possível a concessão de salário maternidade para segurados do sexo masculino. O primeiro caso é nesse caso do artigo 71A, que é o caso de adoção ou guarda judicial para fins de adoção. Mas no caso do artigo 71B, também será possível a concessão de salário maternidade para homem, para segurado do sexo masculino. Mas vamos ver primeiro aqui o caso do artigo 71A, que diz o seguinte: ao segurado ou segurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança, é devido salário maternidade pelo período de 120 dias. Então vamos lá, vamos para a nossa folha em branco aqui e vamos escrever aqui o terceiro fato gerador: adoção ou guarda judicial para fins de adoção. Aí aqui, de criança, tá legal? Se adotar adolescente, não tem direito a salário e maternidade. Se adotar um adulto, não tem direito a salário e maternidade. A adoção ou a guarda judicial para fins de adoção, que gera direito ao salário e maternidade, é a adoção de criança. Professor, e o que é criança? Bem, a definição legal de criança está lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Podemos ver até aqui se a gente acha o ECA por aqui. Deixa eu procurar aqui no Google, né? Botar aqui, ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Pronto, achei. A gente sempre dá preferência ao texto compilado, né? Aí deixa eu ver aqui. Artigo 2º. Foi mais fácil do que eu imaginava. Tá vendo como é fácil? Você pegar aqui a legislação. Ok. Vamos ficar aqui pequenininho, né? É fácil pegar a legislação aqui na internet, né? O artigo 2º do ECA diz o seguinte: considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Até 12 anos de idades incompletos. Então, quando a pessoa completa 12 anos, ela deixa de ser criança e passa a ser adolescente. Então, por exemplo, se aparecer lá na prova uma situação hipotética, em que o segurado João adotou um adolescente de 13 anos de idade, isso não vai gerar direito a salário e maternidade para ele. E o examinador, ele poderia nem utilizar o nome adolescente, né? Porque se ele utilizar o adolescente, aí você já fica ligado. Não, é só para criança, adolescente não. Mas ele pode usar só a idade. Ele diz: o segurado João adotou Joãozinho, que tem 12 anos de idade completos. Aí a questão afirma: o segurado João terá direito a receber salário e maternidade. Certo ou errado? Gabarito? Errado. Por que errado? Porque o garoto que foi adotado já tinha 12 anos completos no momento em que foi adotado. Então ele não era mais criança, ele já era um adolescente. Então, na verdade, o segurado João não adotou uma criança, adotou um adolescente. E a adoção que gera direito ao salário e maternidade é só a adoção de criança.
Então, criança é o quê? É aquela pessoa que tem até 12 anos incompletos. Quer dizer que na hora que completa, no dia que completa 12 anos, ela deixa de ser criança e passa a ser o quê? Adolescente. É isso que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz lá no seu artigo 2º que a gente acabou de ver. Aí vejam aqui, o terceiro fato gerador é a adoção de criança, mas também pode ser a guarda judicial para fins de adoção. Então não precisa o segurado obter a adoção. Se obtiver a adoção, vai ter direito a salário maternidade, se adotar a criança, né? Mas se simplesmente ele obtiver a guarda judicial para fins de adoção, a simples guarda já gera o direito ao salário maternidade. O que é isso, professor? Guarda judicial para fins de adoção. É que a adoção legal é um processo judicial. E é comum, enquanto esse processo está tramitando, o juiz já conceder a guarda da criança, para que ela fique com aqueles que querem adotá-la, enquanto o processo judicial se desenrola. Aí essa guarda judicial aí é para fins de adoção. Agora presta atenção. A guarda judicial que gera o direito ao salário e maternidade é somente essa. É a guarda judicial para fins de adoção. Porque às vezes alguém pode obter a guarda de uma criança, mas não é para fins de adoção. Por exemplo, os casais se separam. Aí, por exemplo, o pai entra na justiça para ficar com a guarda da criança. Aí o pai ganha na justiça a guarda do filho. Bem, é uma guarda judicial aí, mas não é para fins de adoção. Por quê? Porque ele já é o pai. É o pai biológico. Então ele não vai adotar o próprio filho, né? O filho já é filho. Não vai. Então essa guarda judicial aí não gera direito a salário e maternidade. A guarda judicial que gera direito a salário e maternidade é a guarda judicial para fins de adoção. Tá legal? Fique ligado. Guarda judicial para fins de adoção. Olha, aqui o artigo 71B não é que seja outro fato gerador. O artigo 71B, que nós vamos dar uma olhadinha aqui, o fato gerador foi um desses três aí. Ou foi parto, ou foi aborto não criminoso, ou foi adoção ou guarda judicial para fins de adoção. Mas veja aqui como é interessante o artigo 71B da Lei 8.213. Vejam, presta atenção. É super interessante. Olha aqui. Artigo 71B da Lei 8.213. No caso de falecimento da segurada ou do segurado que fizer jus ao recebimento do salário maternidade, o benefício será pago por todo o período ou pelo tempo restante a que teria direito ao cônjuge ou companheiro sobrevivente. Ao cônjuge ou companheiro sobrevivente que tenha a qualidade de segurado, exceto no caso do falecimento do filho ou de seu abandono, observada as normas aplicáveis ao salário e maternidade. Mas antes de entrarmos aqui nos comentários desse artigo 71B, vamos fazer um rápido comentário a esse parágrafo 2º do artigo 71A, porque isso precede. Para a gente entender direitinho o artigo 71B, vamos ver o parágrafo 2º do artigo 71A, que diz o seguinte: ressalvado o pagamento do salário maternidade à mãe biológica e o disposto no artigo 71B, não poderá, vamos ver aqui, ó, não poderá ser concedido o benefício a mais de um segurado decorrente do mesmo processo de adoção ou guarda, ainda que os cônjuges ou companheiro estejam submetidos a regime próprio de previdência social. Deixa eu explicar aqui com um exemplo esse artigo
o parágrafo 2º do artigo 71A, que parágrafo 2º é o seguinte: João é casado com Maria. Aí João é segurado da Previdência e Maria é uma segurada da Previdência. É uma segurada da Previdência. Aí, em comum, eles são casados, em comum, eles adotaram uma criança. Uma criança de 2 anos de idade. Bem, isso gera salário e maternidade, né? Gera. Mas não gera salário e maternidade para os dois. Vai gerar só para um. Aí você pergunta, professor, mas qual dos dois vão receber? Bem, o que der entrada. E se os dois derem entrada, como é que fica? Vai ser concedido ao que der entrada primeiro. Mas aqui, olha, é um casal que adotou uma criança. Então, é aconselhável que eles façam aquela conhecida DR, né? Discutir a relação. E eles decidam quem é que vai receber esse salário de maternidade. Olha, é mais comum ser a mãe. Porque a mãe normalmente é quem cuida mais da criança, quem tem mais jeito, mas pode ser que não. Pode ser, ó, que aqui nesse caso é o João quem leva mais jeito para cuidar da criança, quem vai passar mais tempo com a criança. Bem, mas eles decidem, eles são adultos e decidem qual dos dois vai receber o salário de maternidade aí. Olha, se for assim do ponto de vista financeiro, e tiver um que tem um salário de benefício maior do que o outro, né? Imagine, Maria ganha um salário mínimo e João ganha 7 mil reais. Bem, e como tudo entra para dentro das finanças da empresa, eles podem decidir, não, quem vai receber é João, que o João tem um salário mais alto. Bem, mas aí ele vai receber salário de maternidade, mas a empresa não vai ficar pagando salário para ele nesse período, né? Então, vai dar no mesmo, ou seja, eles decidem. A lei não diz, nesse caso, qual dos dois vai receber. A lei diz que só um pode receber. Então, eles decidam qual dos dois vai receber. Agora, observe caso seguinte. Apareceu outra mulher aqui, chamada Marinete. Marinete é a mãe biológica dessa criança. Vamos dar um nome para a criança? Vamos chamar a criança de Pedrinho. Pedrinho. Essa criança que foi adotada, ela tem uma mãe biológica. Tem. E essa mãe biológica também é segurada da Previdência. E quando Pedrinho nasceu, ela recebeu o salário de maternidade. Recebeu SM, que é salário de maternidade. Bem, sem problema nenhum. Isso aqui não é problema, até porque a lei, o parágrafo 2º aqui, faz ressalva, né? Ele já diz, ó, ressalvado o pagamento do salário de maternidade à mãe biológica. Bem, aí não tem problema nenhum não, viu? Até porque os fatos geradores foram diferentes, né? Aqui Marinete, o fato gerador que fez com que Marinete recebesse salário de maternidade foi parto, ok? O fato gerador que fez com que a Marinete recebesse salário de maternidade foi o parto. Já João ou Maria, um dos dois aí, o fato gerador que vai fazer com que eles recebam salário de maternidade será a adoção. Ok, aqui eu perdi o que eu tenho escrito, né? Não tem problema, eu escrevo novo. Então, naquele exemplo aqui, João e Maria. Deixa eu pegar uma canetinha aqui legal. João, casado com Maria, adotaram Pedrinho, que é uma criança de 2 anos de idade. E Marinete, mãe biológica, já recebeu o salário de maternidade. Isso não tem problema, Já recebeu o salário de maternidade, isso não tem problema
quem adotou a criança pode receber. Mas aqui, tanto João é segurado, como Maria é segurada. Então aqui eles decidem quem recebe. Mas, por exemplo, aqui, se somente João fosse segurado, Maria não podia receber esse salário de maternidade, não. Porque para receber salário de maternidade, a pessoa tem que ter a qualidade de segurado ou de segurada. Se Maria não é segurada e ela adotar uma criança, ela não tem direito a receber salário de maternidade. Mas aqui, como a adoção foi feita pelo casal, e no casal tem um que é segurado, que é João, aí João vai receber salário de maternidade. Então, nesse caso, somente João pode receber salário de maternidade. E Marinete, que é segurada, que é a mãe biológica, já recebeu. Não tem problema. O fato de Marinete, na qualidade de mãe biológica, já ter recebido o salário de maternidade, isso não prejudica o segurado ou a segurada que adotar aquela criança. Porque, como eu estava falando antes, o fato gerador que fez com que Marinete recebesse o salário de maternidade foi o parto. E aqui o fato gerador é a adoção. A adoção ou a guarda judicial para fins de adoção. Tá legal? Bem, explicado isso aqui, podemos passar para a questão do artigo 71b. Então, o artigo 71b diz o seguinte, artigo 71b. No caso de falecimento, cadê o danadinho do mouse? Está aqui. No caso de falecimento da segurada ou do segurado, que fizer jus ao recebimento do salário de maternidade, o benefício será pago por todo o período ou pelo tempo restante a que teria direito ao cônjuge sobrevivente que tenha a qualidade de segurado, exceto no caso de falecimento do filho ou de seu abandono, observadas as normas aplicáveis ao salário de maternidade. Então vamos dar um exemplo acerca desse artigo 71b, tá bom? Vamos lá. Artigo 71b, exemplo. Paulo é casado com Maria. Paulo é casado com Maria. Tanto Paulo como Maria são segurados da Previdência. Paulo é segurado, Maria é segurada. Maria é segurada. Maria estava grávida. Maria estava grávida. Mas Maria morreu durante o parto. Maria morreu durante o parto. Mas a criança que nasceu sobreviveu. A criança que nasceu sobreviveu. E Paulo, na condição do pai, não abandonou a criança. Seria uma safadeza muito grande Paulo ter abandonado a criança. Porém, o legislador fez questão de deixar claro, olha, se tu abandonar a criança, nesse caso tu não vai ter direito a salário de maternidade não. Mas Paulo, gente boa demais, não abandonou a criança não. Nesse caso, quem é que vai receber o salário de maternidade pelos 120 dias? 102 não, 120, presta atenção, Hugo. Quem é que vai receber o salário de maternidade durante 120 dias? Quem vai receber o salário de maternidade durante 120 dias é Paulo. Aí Paulo vai receber salário de maternidade em decorrência de um parto? É. Agora só que não foi ele que pariu, né? Porque homem não pode parir. Pelo menos não inventaram isso ainda não, né? Mas a mulher dele pariu. A mulher dele também era segurada, eu botei aqui segurado, mas ela era uma segurada. Ela pariu e morreu durante o parto e a criança sobreviveu. Nesse caso, Paulo vai ter direito a receber o salário de maternidade por 120 dias. Olha, no próximo vídeo, a gente ainda trata desse exemplo aqui, fazendo algumas modificações, tá legal? Até lá!